pessoal do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é a Teacher Ceissa Borges e hoje daremos início a mais uma aula de inglês, tá? E eu desejo a todos e a todas as boas-vindas, tá certo? Vamos lá então, let's go! Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre o future with going to. Teacher, e o que é isso? É aquele futuro imediato com going to, tá certo? Eu escolhi esse conteúdo para ministrar a aula de hoje, pessoal, porque eu já vi em provas esse tempo futuro caindo no Enem. Como o nosso Enem está se aproximando, então eu resolvi trabalhar com vocês esse conteúdo que eu acredito que vocês já sabem, né? Vamos só relembrar, né? Porque vocês certamente já estudaram no Fundamental 2 esse conteúdo, certo? O future with going to. Esse tempo futuro, pessoal, é quando a gente faz algum plano, temos a intenção de alguma coisa, quando a gente tem certeza de que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, eu trouxe aqui no quadro esse exemplo. I am going to buy a car next week. Eu comprarei um carro, certo? Next week, próxima semana. Ou seja, eu trabalhei, comecei a economizar, guardar ali o money, o dinheiro, então eu tenho uma certeza de que na próxima semana vai dar para mim comprar um carro. Então é para isso que usamos o going to, quando a gente tem certeza de um futuro que está prestes a acontecer, tá? Na língua inglesa nós temos dois futuros, nós temos o futuro future with going to e nós temos o future with will. Esse futuro com will é quando a gente não tem certeza de que alguma coisa vai dar certo. Já o going to não, já é um futuro, bem mais do que certo, tá bom? E aí, pessoal, esse tempo futuro, certo, imediato com going to, a formação dele dentro das frases, para você resolver as questões no Enem, com o futuro imediato com going to, você tem que lembrar do verbo to be. Mas como assim, professor? E por quê? Porque dentro da formação desse tempo futuro com going to, tem o verbo to be junto, tá certo? Vamos só relembrar o verbo to be. Eu até trouxe aqui um quadro demonstrativo, olha. O verbo to be, pessoal, nós temos três formas, certo? Do verbo to be. Eu tenho am, que nós usamos unicamente para o pronome pessoal I. Eu tenho are, esse are eu uso para a segunda pessoa do singular, como também para as demais pessoas do plural. Eu tenho também o verbo to be is, esse aqui, is, que nós usamos para a terceira pessoa do singular, tá certo? E por que eu estou mostrando? Porque dentro da formação você tem que saber o verbo to be, tá? Veja só como é que vai ficar a formação desse tempo verbal dentro das frases. Primeiramente, eu tenho que ter um sujeito, certo? Formação. Vou colocar aqui no quadro. Formação. Eu tenho que ter primeiro o sujeito, um sujeito. Esse sujeito tem que estar associado com os verbos to be. Esse sujeito aqui, pessoal, pode ser um desses pronomes pessoais, aqui do caso reto, como também pode ser o nome próprio, qualquer um, tá? Aí, por exemplo, se eu tenho Mary, eu vou usar o verbo to be is. Se eu tenho Peter, is também, tá certo? Vamos lá. Temos que ter sujeito, estou falando da formação, mais verbo to be no presente, tá? Uma dessas três formas aqui, am, are, is. Também tenho que ter o going to, certo? Depois do verbo to be, você tem que ter o going to, mais going to, mais verbo principal, tá certo? Verbo principal. Meu verbo principal, galerinha, é aquele que está no infinitivo, porém eu não vou usar mais o to do verbo principal.
como eu coloquei aqui na frase, ó, nessa seguinte frase, ó. I am going to buy a car next week. Eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo to be and o going to, certo? Esse buy aqui é o meu verbo principal, comprar. Eu não vou mais atribuir o to bem aqui do buy, porque eu já tenho aqui nessa expressão going to. Então, esse to aqui do verbo principal não vai ser usado, certo? Com mais o complemento, a car next week, tá certo? E quando é que nós vamos usar esse going to? Galerinha, como eu já falei no início da aula, a gente usa esse going to para uma intenção futura, um plano, tá certo? Como eu trouxe aqui esses exemplos. I'm going to sell my car. Eu vou vender o meu carro. Ou seja, eu fiz um plano de que meu carro já está um pouco velho, eu não gosto desse meu carro, então eu vou comprar. Eu vou vendê-lo, né? I'm going to sell my car. Olha a estrutura frasal. I, sujeito, and aí está abreviada, contraída, certo? Eu tenho sujeito, verbo to be. Going to, o verbo sell, que é o verbo vender, com mais o complemento da frase, my car. Anna is going to open her own business next month. Ou seja, a Ana vai abrir o seu próprio negócio no mês que vem, tá? Ela fez aqui um plano, certo? Ela fez aqui um plano de que não aguenta mais trabalhar para ninguém e vai abrir o seu próprio negócio. What are your plans for vacations? I am going to with my family to Salvador, que me dera. Qual vão ser seus planos para férias? Meus planos para as férias vai ser, eu vou viajar com a minha família para Salvador, tá certo? Então, aqui eu fiz o quê? Uma intenção, né? Eu tive uma intenção, eu fiz um plano de viajar, descansar com a minha família em Salvador, quando? Nas minhas férias, certo? Nós também, pessoal, usamos esse feature with going to para predições futuras. Tipo assim, quando a gente tem certeza de que alguma coisa vai acontecer, quando a gente faz aquelas previsões, a gente também usa o feature with going to. Por exemplo, eu olho para o céu e vejo aquele céu lindo, maravilhoso, nublado. Aí eu já faço aquela predição, gente, vai chover. Né? Não é assim que a gente faz? A gente tem mania de usar predições, assim, olhando para o clima, o tempo. Então, o going to você também usa nessas situações. Look at the clouds in the sky. Is it going to rain? Olhe para as nuvens no céu. Vai chover. It is going to rain. Tá certo? Prestem atenção que a estrutura frasal vai ser a mesma, tá? Ó, it, que é o nosso sujeito, is, verbo to be, o going to e o verbo principal, tá certo? It's already 10 a.m. We're going to miss the plane. São 10 horas da manhã, você vai perder o avião, tá certo? Mais uma vez aqui eu estou falando de uma evidência, de uma coisa que está claro, já são 10 horas da manhã, o seu voo vai partir exatamente às 10 horas. E se você não cuidar, você vai perder o avião, tá certo? Mais uma vez aqui eu fiz uma predição, né? Eu tive uma certeza através de uma evidência. Quando eu digo bem assim, ó, hey, be careful, we're going to fall. Hey, be careful, we're going to fall. Ei, cuidado, você vai cair, preste mais atenção, tá certo? Mais uma vez aqui eu estou usando o feature with going to. Olha só, eu tenho o meu sujeito, o you, com o verbo to be aqui de forma contraída, o going to e o verbo principal. Galerinha, é normal aparecer alguns advérbios no feature with going to. Afinal de contas, esse tempo futuro, né? Ele dá ideia realmente, literalmente, de um futuro. Então, em algumas frases, você pode encontrar esses advérbios, certo? Eu trouxe aqui o que a gente julga mais importantes. Tomorrow, o advérbio tomorrow quer dizer o quê? Amanhã. Next,
O next eu até trouxe essa frase usando esse advérbio aqui, next. O next quer dizer próximo. Você pode associar com week, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano, tá certo? Você pode usar também o advérbio aí, now, agora, e também o soon, que é logo até breve, tá? Exemplo aqui, my friends are going to leave now. Meus amigos vão ir embora. Ó, eu usei aqui embora agora, né? Eu me esqueci de colocar aqui o agora, tá? I'm going to travel to Porto Seguro tomorrow. Eu vou viajar para Porto Seguro tomorrow, amanhã. E agora, galerinha, vamos ver dentro das frases, tá? As regras de formação dentro das frases afirmativa, interrogativa e negativa, tá? É muito simples. A formação dessas frases na forma afirmativa, ela possui essa estrutura, certo? Sujeito, mais verbo principal, ou mais verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal e complemento, certo? Aí eu tenho aqui esse exemplo. She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde. Percebam aí que a formação frasal é a mesma. Eu posso usar a forma contraída, professora? Pode sim. Aqui embaixo eu coloquei as formas contraídas do verbo to be. O es vai ficar is, apenas o szinho, com apóstrofo. O ar vai ficar apóstrofo, re. E o am, apóstrofo e com mais o m. A forma negativa, pessoal, bem simplista mesmo. Você só vai precisar agora usar o not depois do verbo to be. Vai ficar o sujeito, verbo to be, mais not, mais going to, mais verbo principal e o complemento, certo? Essa mesma frase aqui, ó, I am going to buy a car next week. Estou dizendo que eu comprarei um carro, né? Eu já falei, próxima semana. Para me negar que eu não comprarei, então eu vou colocar o not depois do verbo to be. I am not. Tá certo? Aquela mesma frase que a gente viu no slide anterior. They are not going to arrive later today. Eles não chegarão mais tarde hoje, tá certo? Professora, eu posso usar a forma contraída? Pode. Is mais not, como é que fica, pessoal? Isn't. Are mais not vai ficar aren't. E a primeira pessoa, professora, I am not, vai contrair? No. Nesse caso aqui, ele não vai ser contraído. E agora, veremos a forma interrogativa. Pessoal, tudo envolve o verbo to be, tanto a negativa como a interrogativa. Na negativa, nós atribuímos o not depois do verbo to be, não é mesmo? É assim? Aqui também, como eu falei para vocês, vai vir o sujeito, mais verbo to be, mais o not na negativa. Na interrogativa, da mesma forma também que usamos com o verbo to be no simple present. Por exemplo, para me interrogar aqui essa frase, I am going to buy a car next week, para me questionar, eu comprarei um carro na próxima semana? Como é que eu vou fazer? Fazer a troca, faremos aqui a troca de quem? Verbo to be com mais o sujeito. Vai ficar, aqui eu tenho I am. Na interrogativa vai ficar am I. Am I going to buy a car next week? E o question marks, tá certo? Na interrogativa eu só faço a inversão do sujeito com mais o verbo to be. Nessa outra frase que eu mostrei no slide anterior, mostrando a forma negativa, vai ficar Are they going to arrive later today? Eles chegarão mais tarde today, hoje? Entenderam? É só você fazer a troca, tá bom? E continuar. Ó, eu troquei apenas. Vai ficar verbo to be, sujeito, o going to,
o verbo principal e o complemento da frase, tá bom? A estrutura só modifica porque você faz a troca do sujeito com mais o verbo to be. Aqui, galerinha, eu trouxe um quadro bem explicativo mesmo, tá? Com o verbo to travel, verbo viajar. Na afirmativa, I am going to travel. Para me negar, I am not going to travel. Para interrogar, como eu falei, faz só a inversão. Am I going to travel? You are going to travel. Na negativa, you are not going to travel. E na interrogativa, are you going to travel? He, she, it is going to travel. Na afirmativa. Na negativa, he, she is not going to travel. E na interrogativa, só vou fazer a troca. O verbo to be vem no comecinho da phrase. Is he, she, it going to travel? We are going to travel. You are going to travel. They are going to travel. Aqui também, galerinha, na afirmativa. Na negativa, eu só atribuo not depois do sujeito. You, we, they are not going to travel. Certo? E na interrogativa, trazemos o verbo to be para o comecinho da frase. Are, we, you, they, certo? Going to travel, o verbo to be na interrogativa, volta a repetir, vem no comecinho das frases. E agora, pessoal, vamos de exercícios, vamos exercitar aqui, tá? Galerinha, se vocês preferirem, transcrevam do slide para o caderninho, vai dando uma pausa, certo? Aqui no nosso vídeo, na nossa aula, dá uma pausa, peguem, copiem no caderninho se vocês acharem mais conveniente, eu acredito que sim, tá? Então, vamos aqui. Na primeira questão, eu tenho a seguinte frase: Jane is cooking black beans. Para passarmos essa frase, certo, para a forma no futuro imediato com going to, qual dessas alternativas que vocês acham? Dá uma olhada aí, depois me digam, digam para si mesmo, né? Bem, pessoal, quem acha que a resposta letra B está certo, porque aqui eu tenho o sujeito, como eu falei para vocês no início da aula, o sujeito tanto pode ser um desses pronomes pessoais do caso reto, como pode ser um nome próprio. Aqui eu tenho Jane, que nós fazemos a substituição pelo pronome she, com mais o verbo to be is associado a ela, going to, o verbo principal cook, cozinha, cozinhar, e o complemento, black beans, ela cozinhará, né, feijões pretos. Nessa outra questão, a de número 2, aqui a gente vai marcar a alternativa que vai completar corretamente essa phrase. I tracinho home for my vacation next week. E aí, pessoal, passando essa frase aqui, aliás, complementando essa frase no futuro imediato, qual desses gabaritos? Só pode ser a letra A, porque eu tenho I, certo? Depois eu vou usar quem? O sujeito, já dou o sujeito, o verbo to be para I, que é in, o going to e o verbo principal, tá certo? E agora vamos passar para a próxima questão, a terceira. Agora, pessoal, tem essa frase aqui que está na forma negativa e agora nós vamos transcrevê-la para a frase... Aliás, essa frase está na afirmativa e nós vamos escrevê-la para a negativa. Aqui também eu trouxe o nome próprio ao invés de um pronome. Grenda is going to visit you. A Grenda, né? A Grenda, e ela nos visitará, né? E aí, visitará você, sorry, visitará você. E agora, para nós passarmos para a negativa? Galerinha, letra D, certo? Porque nós vamos colocar o not depois do verbo to be. A letra C não pode, até tem aqui, né? Poderia ser a letra C. Porém, eu tenho duas vezes a negação. Eu tenho ela aqui, a forma contraída e a forma normal. Então, não pode ser. E as demais, ao invés do verbo to be, eu já tenho o not. Então, a única resposta aqui que dá gabarito é a letra D de dado, little d.
E se a gente fosse pegar essa mesma frase, Brenda is going to visit you, e fôssemos passar para a forma interrogativa, como é que ia ficar? Is Brenda going to visit you? Question marks. Tá certo? Nós só trazíamos o verbo to be is para o comecinho da frase. Vamos aqui. Aqui eu tenho essa seguinte frase. You are going to have lunch with Dean. Agora nós vamos interrogar essa frase. Qual dessas questões aqui, essas letrinhas, que você acha que é o gabarito? Pensem aí. Bem, para quem achou que a letra B está correta, como eu falei, nas formas interrogativa, o verbo to be vai para o comecinho da frase. E a única das letrinhas que o verbo to be está no comecinho da frase é a letra B. Portanto, a letra B é o gabarito. Galerinha, aí por hoje é só, tá? Time to say goodbye. Hora da gente nos despedir por hoje. Na próxima semana estaremos de volta, confiando em Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E como eu sempre falo no final das aulas, estou à disposição para eventuais dúvidas, tá? Eu desejo a todos e a todas bons vestibulares, bom final de semana e que Deus abençoe, ok? Kiss, bye bye e see you later!